Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Vamos lá. 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Por que nós, brasileiros, não falamos o espanhol? Nós moramos na América Latina. Nós fazemos parte, o Brasil faz parte da América Latina. E por que nós não falamos o espanhol? Antes de 1500, falava-se o tupi-guarani e outras línguas, porque aqui moravam e moram até hoje os índios, apesar de ter sido dizimada muitas tribos através das guerras, ainda moram muitos índios. E no dia 22 de abril de 1500, Portugal invadiu o Brasil. No dia 22 de abril de 1500, essa terra foi descoberta pelos brancos. Branco é todo aquele que não é índio. Se eu chegar numa tribo indígena, eles não vão dizer, você é só preta. Não. Branca, cai fora. Então, branco é todo aquele que não é índio. Índio, ele nunca teve e nem terá preconceito, porque a tribo faz com que todos sejam iguais, é a educação indígena. E no dia 22 de abril de 1500, começou, através do Tupi-Guarani, falar-se o português de Portugal. Portugal fica na Europa, é um país europeu. Logo, eles impuseram aos índios a língua europeia, os costumes europeus. E assim foi. Então, por esse motivo, nós brasileiros não falamos o espanhol. Nós falamos o português de Portugal. Falávamos. Houve uma briga muito grande entre os índios e os colonizadores portugueses, e os índios partiram para cima, não aceitaram ir para religião nenhuma, não aceitaram falar a língua portuguesa, e aí, diante desse choque, Portugal perdeu e veio o tráfico negreiro, né, a escravidão, que eles tentaram escravizar o índio, os índios não se deixaram escravizar, então eles trouxeram da África e outros países os negros, nossos antepassados, para poder servir de escravo aqui. Resumindo, a língua tupi-guarani e outras línguas indígenas se misturaram à língua africana, se misturaram, pegou um quê de Portugal, e houve essa mistura no Brasil. Porque se você for para Portugal, por exemplo, para observar os R's, lá eles falam apenas um tipo de R, eu acho. No Brasil são vários tipos de R's. Se você for para o sul, eles vão falar Rá, por exemplo. Se for para São Paulo, vai falar do jeito que eu estou falando, mas depende do lugar de São Paulo que você vá. Porque se você for para São Paulo, centro de São Paulo, a cidade de São Paulo, porque São Paulo é muito grande, e se você for para a cidade de São Paulo, para o coração de São Paulo, você vai ouvir de tudo, meu filho. Você vai ouvir, ó, gente, bichinho, vem cá. Saia daí, rapaz. Faça o favor, me obedeça lá. Então, você vai ouvir tudo quanto é tipo de dialeto. O R é só uma iniciativa, né? É só um exemplo do que é a nossa língua, a vastidão da nossa língua. E depois vieram os italianos, vieram os japoneses, enfim, foi uma salada danada, mas o que nós temos mesmo de dialeto, nós colhemos, fizemos assim uma colheita do dialeto mundial e montou-se o português. Por isso, a nossa língua é tão diferente de Portugal falando. Aí houve a unificação
das línguas, né? Ou seja, da ortografia. Então, a escrita é a mesma, mas a pronúncia é completamente diferente. Se você ouvir um português de Portugal falando, você vai entender poucas coisas. Eu entendo um pouco mais porque a minha família é descendente direto de português, africano e índio. Então eu tenho assim, o meu bisavô ele era português de Portugal, o outro meu bisavô ele era da África. Aí tem minha avó era índia, Tupi-Guarani, da parte do meu pai. Da parte da minha mãe é índio e eu acho que italiano, uma coisa assim. Então a minha família é uma família assim, muito assim, sabe? E aí então eu tenho familiaridade assim com algumas coisas dessas línguas porque eu já ouvia anteriormente e aí ainda tem a Isildinha que fala o português de Portugal, mas fala bastante o português brasileiro. Então, eu tenho mais facilidades com essa língua. Então, quando eu ouço o italiano, para mim, eu posso não falar, mas eu entendo a maioria das palavras. Quando eu ouço o português de Portugal, eu entendo, mas eu não consigo falar. Quando eu ouço o espanhol, eu entendo, mas eu não consigo falar. Então, são línguas assim. Mas o nosso Brasil, ele não fala espanhol por causa disso. O Brasil, ele tinha a língua indígena, ele foi colonizado por Portugal, que é europeu e não espanhol. Então, nós temos a língua europeia, né, que é a língua portuguesa, entre aspas, misturado ao indígena, misturado ao africano, misturado a tudo. Fizemos uma salada e tem um quê de espanhol também. Então, nós entendemos. O brasileiro, na verdade, ele entende todas essas línguas, umas mais, outras menos, dependendo de onde a família veio. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado quando falamos, mas nós moramos na América Latina. Tá, moramos. O Brasil é localizado na América Latina? Sim, é. Mas o Brasil não teve contato com a cultura latina. Nós tivemos contato com a cultura europeia, depois com a cultura africana, com a cultura... e enfim, o espanhol pra gente soa um tanto quanto diferente, né? Você vai o quê? Dançar mambo? Então, assim, desde a comida a tudo assim, é tudo muito estranho, porque quando você fala com pessoas de outros países, elas têm a gente como se fôssemos assim, vocês são espanhóis. Não, nós não somos espanhóis. Entendeu? Nós não temos nem a língua hispânica, nós simplesmente moramos na América Latina, nós moramos num continente espanhol, mas nós não temos nada a ver com os espanhóis, a não ser morar assim no mesmo espaço geográfico. Então aí você fala assim, tem a ponte da amizade, daí é Paraguai, Uruguai, né? Tem Argentina, tem todos os países, mas nós não fizemos parte dessas culturas, apesar de sermos rivais dos Los Hermanos, né? Os Los Hermanos são os argentinos, eles são muito próximos da gente. O México também é muito próximo da gente por causa de novelas mexicanas que fizeram muito sucesso aqui. Então a gente tem assim, conhece um pouco mais da cultura mexicana, conhece mais um pouco da cultura argentina, porque eles são muito assim chatos, sabe? Brincadeiras, eles são muito assim, mais Brasil. Mas o Brasil é um país riquíssimo, é um país maravilhoso, é um país assim esplêndido, só quem tem uma burrice assim americanizada, eu tô falando dos brasileiros, que querem deixar o Brasil, fala que é uma droga, que é isso, que é aquilo. Não é não, nós patriotas, nós brasileiros, nós lutamos pelo Brasil. Eu sou uma das que luto pra caramba pelo Brasil, que falo, gente, deixa de ser burro, esse país é maravilhoso, nós
temos assim um ecossistema melhor, assim, um dos melhores do mundo, que é a Amazônia, a nossa diversidade, todas as coisas que nós temos aqui é muito bom. Claro que tem que melhorar ainda mais, é porque quando a gente briga por várias coisas, é porque nós queremos que melhore ainda mais. Nós não queremos que o retrocesso, nós queremos ao contrário, que cresçamos, que evoluamos, que sejamos assim, o primeiro do mundo, como estávamos sendo nesses últimos 20 anos, entendeu? Nesses últimos 20 anos, o Brasil deu um salto quântico assim magnífico. O Brasil saiu da linha da pobreza para um país emergente, para um país rico. E do nada, corruptos assim afanaram o Brasil. Afanaram mesmo, acabaram com o nosso país, estão acabando com o nosso país. E nós estamos lutando para que isso não ocorra, para que nós tenhamos a nossa vida, a nossa independência, sejamos dignos novamente. E as pessoas não entendem, porque tem pessoas que pensam só nelas, só nelas. Então, eu vou sair do Brasil, eu vou lá nos Estados Unidos, eu vou falar mal do Brasil, eu vou falar que não presta, que é uma porcaria, que não vale nada, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Eu vou lá para a Itália, eu vou falar mal do Brasil. Só tem prostituição, só tem isso, só tem aquilo. Mentira! Mentira, no Brasil não tem prostituição, tem assim, sabe, a minoria das pessoas que escolhem ser prostituta, como nos Estados Unidos, como em outros países, todos, né? Tem a pedofilia, como em todos os países tem, só que assim, nós não escondemos nada, nós simplesmente jogamos o balde do jeito que tem que jogar, entendeu? Por exemplo, não importa se foi um padre, se foi um pastor, se foi um prefeito, se foi o vizinho, não importa quem foi que cometeu o crime. A gente fala, cometeu o crime, pronto, acabou. Em outros países é diferente. Em outros países são tão corruptos quanto, ou mais ainda, só que é tudo escondido, ninguém fica sabendo de nada. E aí quando você chega no país, você fala, nossa, era assim? Era assim mesmo. Mas é pior que o meu. Você falando do seu, né? Porque o seu mostra os defeitos, querendo que corrija imediatamente. E os outros escondem os defeitos. Então essa é a diferença entre o Brasil. Porque nós falamos abertamente, temos problemas sim, o que é? Vamos mudar. E os outros países não fazem isso. Então o Brasil é um país maravilhoso, é um país, sim, para quem luta, é esplêndido. E a gente tem que entender que cada país tem as suas leis. O Brasil tem as suas próprias leis. Então o que é considerado corrupção aqui nos Estados Unidos não é. Em outros países não é considerado corrupção. Entendeu? Na campanha eleitoral americana ficou muito claro isso. Eu falei, caramba, cara, os caras fazem jantares assim, sim, atores, sabe? Fazem jantar que nem, por exemplo, acho que é George Clooney, eu não sei qual foi o ator. O ator, e também nem sei pronunciar direito o nome. Ele fez um jantar lá milionário para Hillary Clinton, para arrecadar dinheiro para a campanha da Hillary Clinton. Vai fazer isso aqui no Brasil, isso é crime. Você não pode fazer, entendeu? Isso é um caixa 2. E pior, todo mundo vendo. Então, o que é crime aqui no Brasil, em outros países não é. Caixa 2 lá é liberado, aqui não, aqui é crime, aqui tu vai pra cadeia, mano, não é assim que funciona, não. E tem que ser uma coisa toda assim, puritana, uma coisa toda bem organizada, bem assim, que senão é crime. E aí o povo vê lá fora e fala, nossa, o Brasil só tem corrupto. O Brasil tem políticos que não andam na lei, tem pessoas que não andam na lei. Só que se for lá fora, eles riem. Eles falam, caramba, cara, o cara só estava arrecadando para a campanha dele. Aqui é normal, tá? Mas aqui é crime. Então a gente tem que ver isso, a gente tem que verificar isso, a gente tem que verificar que nós temos leis muito severas, muito duras, mas ao mesmo tempo nós temos
pessoas influentes assim na justiça, na política, lá no STF, isso e aquilo, que abrandam isso e deixa isso para a minoria, e a maioria é proibida, se fizer vai para cadeia. Então a gente fala, poxa, essa minoria aí para quê? Mas só que se for em outro país, isso é normal, isso é o estilo de vida deles, entendeu? E aqui não, aqui é crime. Então a gente precisa verificar isso. O Brasil é um país maravilhoso, nós somos um povo assim maravilhoso, acolhedores, coisas que a gente não encontra em outro país, como lei, outras pessoas encontram aqui no Brasil. Então nós precisamos mudar a nossa consciência para a gente entender um pouco sobre quem nós somos e o que nós queremos e como nós fazemos parte desse mundo, porque não podemos simplesmente falar sem saber o que acontece, sem saber qual é a realidade da vida. Mudemos, tá? E vamos lá, 7 de setembro, muito maravilhoso e bom feriado para todos e consciência sempre do que é ser brasileiro. Beijo, tchau, até a próxima!